semana! Eu já contei que eu abri um espaço de desenvolvimento humano? Pois é, eu tive o Laboratório Lunar de 2016 até o final de 2019. Foram 3 anos recebendo pessoas, organizando vivências, formações, entre outras situações que traziam o desenvolvimento humano, a espiritualidade e também a sustentabilidade, porque a gente fez bastante vivência que tinha ginecologia natural, cosmética natural, saboaria, e sempre buscando esses valores de se relacionar com respeito pela Mãe Terra, com respeito por si mesma, com respeito pelas relações. Então eu já fiz o primeiro vídeo, que eram os aspectos positivos de abrir um espaço, e agora eu quero compartilhar os aspectos negativos de abrir um espaço. O formato que a gente escolheu para abrir o Laboratório Lunar foi alugar uma casa maior do que a gente precisava e usar os ambientes, principalmente no andar de baixo da casa, para as vivências, para receber pessoas e para realizar atendimentos individuais. Inclusive, a gente montou até uma lojinha nos fundos, com pallets, ficou bem legal o design e a decoração. Mas nesse formato em que você mora nesse mesmo espaço, tem um fator que pra gente começou a ficar bem complicado, que era a questão da limpeza energética. No vídeo de pontos positivos, eu falei sobre a rotina dessa limpeza energética como sendo um ponto positivo, que você aprende com ela e você vai percebendo como realmente traz mudança no seu cotidiano, na vibração do ambiente, mas ao mesmo tempo, quando você tem um espaço que é dentro da sua casa, todos os finais de semana estão recebendo pessoas e workshops, vivências que são de autoconhecimento, que as pessoas acabam liberando algumas sombras, acabam mergulhando dentro de si, tendo processos transformadores para elas, além da sala de atendimento individual, que era para atendimento terapêutico, também vinha bastante processo, acabava acoplando essa energia, sabe, vibracional mais densa. Então, se a gente não fizesse a limpeza energética toda semana, a casa ela ficava mais carregada, assim, e podia até causar alguns conflitos dentro do meu casamento, que essa casa foi alugada por mim e pelo marido. Então, teve alguns momentos que, assim, a gente tava numa semana mais cansado, não dava pra fazer a limpeza, não tava com aquela disposição de defumar a casa, tocar um tamborzinho para elevar a vibração e tudo mais. E aí a gente percebia que quando a gente saía de casa tava super bem, tudo fluindo. A gente chegava em casa, ficava um ambiente mais mal-humorado. Então eu sinto que essa realidade assim mais mal-humorada, mais travada, tinha muita conexão com as cargas energéticas sutis que ficavam dessas vivências, desses pontos de transformação de cada pessoa que estava vivendo o seu processo dentro do espaço. Então esse foi um ponto assim que, mesmo tendo o lado positivo, ele tem um lado negativo que precisa de bastante atenção, porque começou a causar esses pontos de desarmonia dentro do lab, e foi um dos pontos principais para a gente decidir fechar o espaço e alugar o nosso apartamento, alugar um lugar só nosso, um lar, um ninho que é só nosso e que só a gente entra e quem a gente ama, quem a gente confia que entra dentro da nossa casa. Outro ponto que traz bastante desafio é lidar com pessoas. Os facilitadores, em sua maioria, eram nossos amigos e que não eram amigos se tornaram amigos depois da gente trabalhar juntos. Então, as pessoas que vão para os workshops, que têm muitas dúvidas, que fazem muitas perguntas, algumas perguntas que estão escritas no evento, aí fica se repetindo na pergunta, você vê que a pessoa não leu, se você manda um e-mail com lista de material para a pessoa trazer para a vivência, ela não traz, que ela não leu, aí não sabia, mas foi enviado. Então, essas situações, assim, de lidar com um grupo grande de pessoas, tem que ter mais paciência, e era uma situação que às vezes trazia alguns desafios para mim, que estava organizando isso, porque tinha que trabalhar essa paciência de que nem sempre as pessoas vão ler, de que nem sempre as pessoas elas vão estar se responsabilizando por completo por todas as responsabilidades propostas, sugeridas, né? Então, precisa ter um jogo de cintura para lidar com bastante gente. Um fator que foi bem negativo pra gente foi um vizinho. Sim, o Lab Lunar ficava em Perdizes, em São Paulo, que é um bairro mais familiar,
mas mesmo assim a nossa casa a gente alugou com um contrato que era comercial e residencial, era meio a meio. Então, o nosso contrato permitia que a gente abrisse o nosso espaço e recebesse pessoas e fizesse disso o nosso trabalho também. Só que, como eu gosto de tocar tambor, como a gente tem muito essa ligação com o som e também tinha uma fogueira dentro do Laboratório Lunar, que a gente fazia defumação, que a gente fazia cerimônia, ritualzinho, assim, dentro de casa, né? Como o Lab Lunar também tinha a fogueira dentro, essa fogueira a gente fazia defumação, a gente fazia uns rituaizinhos, a gente fazia umas noitadas de fogueira com comes e bebes entre amigos, a gente usava bastante a fogueira. E tinham dias que o clima estava muito aberto e ventando, que a fogueira, ela soltava muito cheiro que subia para os prédios, inclusive. Ainda mais se a lenha tivesse um pouquinho úmida, subia esse cheiro para os prédios e aí um vizinho específico de um prédio, ele ficou pistola. Ele ficou pistola mesmo, porque tudo que a gente fazia era um motivo de reclamação, era um motivo, já ia direto na página do Lab Lunar e reclamava. Chegou uma vez a ameaçar chamar a polícia, foi na porta do Lab diversas vezes, assim, acho que eu lembro de umas 5 vezes que foi para reclamar e tudo mais. Então, era uma pessoa assim que ficava bastante em casa de final de semana, acho que ele não viajava, não fazia nada. E tava lá sempre se incomodando com o nosso barulho, que também a gente tentava prestar atenção, a gente até chegou a baixar aplicativo de decibéis para entender qual que estava sendo o real volume, se a gente estava ultrapassando, infringindo a lei, mas não estávamos infringindo a lei, eu acho que é 90 decibéis, que são possíveis no horário comercial, né, então a gente não estava infringindo, mas incomodava muito esse vizinho e foi bem chato, assim, foi uma situação que quando você tem um espaço e é dessa forma que você tá dentro da cidade, tem que ter esse jogo de cintura também com os vizinhos ao redor, porque ainda mais quando fala sobre desenvolvimento humano, espiritualidade, terapias, tem muitas práticas que elas vão exigir que a pessoa se solte, se entregue. Então, às vezes, pode sair um grito numa dança que tá, sabe, subindo todas aquelas emoções e você grita, expõe pra fora, ou mesmo tocando um tamborzinho na fogueira, você acaba tocando um tamborzinho um pouquinho mais alto, o cheiro que sobe da fogueira. A gente sentiu esse desafio. Outra dificuldade de se ter um espaço, mas que aí também é muito relacionado ao nosso tipo de espaço, que foi a mesma casa, sendo embaixo o espaço e em cima a nossa casa, era conseguir colocar o limite de tempo do que é trabalho com espaço e do que é trabalho, na verdade não é trabalho, do que é lazer. Então, esse lugar do home office, eu acho que ele se dá em várias situações, assim, de você perder essa noção de qual que é o tempo de início, qual que é o tempo de final, qual que é o limite que você pode se entregar para cada atividade, para não invadir o seu espaço de lazer e você continuar tendo uma vida saudável, equilibrada, que você consegue estimular outras habilidades suas, que não seja só ficar no workaholic trabalhando por muito tempo. Um último desafio que a gente encontrou foi com relação a contratos. No começo a gente não fazia um contrato escrito, a gente só verbalmente conversava com os facilitadores e organizava como que seria tudo. E um desses facilitadores, que eu não vou citar nomes, enfim, essa pessoa, ela não arcou com os custos reais que foram acordados e deu de louca. Essa que é a verdade. Porque, assim, depois eu até li o e-mail e tudo mais, estava bem claro, mas enfim, foi uma situação para a gente aprender e depois a gente sempre fez com um contrato enviado antes, com cláusulas, tudo certinho, para não ficar nas entrelinhas, para não ficar nenhuma subjetividade e as pessoas estarem sempre alinhadas para trabalharem juntas. Então, se você está abrindo um espaço, fica atenta com o contrato, com as cláusulas, faz tudo direitinho, porque foi uma situação que, assim, não foi muito legal de passar. Mas, no geral, o Laboratório Lunar foi um momento muito feliz da nossa vida, porque foi um momento, como eu disse nos aspectos positivos, que eu tive contato com a gestão de tempo,
organização pessoal, com planejamento. E esse processo de estruturação de projetos, de sonhos, porque era um sonho nosso abrir um espaço, vivenciar essa parte da organização, esse fluxo de conhecimento, de pessoas entrando para se nutrirem de saberes e aplicarem isso na vida delas. Todo esse fluxo foi muito positivo e todas essas experiências que fazem parte de mim, que eu compartilho com você aqui através do YouTube e que eu uso no meu cotidiano, na minha vida, muitos aprendizados que vieram do Lab. Foi muito boa a experiência de gerir um espaço, de realmente entender como que uma formação, como que um workshop, ele acontece no backstage. Foi uma experiência muito positiva para mim, no geral. Tem esses pontos negativos que é só para esclarecer que nem tudo é perfeito, nem tudo são flores, mas, no geral, eu fico só com os aprendizados positivos e foi maravilhoso. E o Lab Lunar, ele fica no coração das pessoas que participaram, que tiveram presentes no Lab Lunar, que conheceram o espaço. Eu acredito que foi um espaço que agregou muito no caminho de muitas mulheres, de algumas pessoas. E para mim, acho que a pessoa que mais se sentiu grandiosa e que cresceu com essa experiência fui eu. Eu cresci muito com o Laboratório Lunar e eu sou muito grata a todas as experiências que eu passei lá. Então fica aqui um vídeo com a memória desse espaço, com a memória desse desafio que eu me propus e que eu sinto que eu realizei de forma muito boa, da melhor forma que eu podia, com certeza, naquele momento. Mana, eu tô no meu desafio 10K, eu preciso de você para alcançar essa meta. Vem pra essa trupe, se inscreve nesse canal, manda esse vídeo no Zap se você achar necessário, se tiver alguma mana que tá querendo abrir um espaço. Quando chegar nos 10 mil inscritos, será uma semana de vídeo diário passando por cada um dos nossos chakras pra gente alinhar esses centros energéticos e atravessar a transição planetária com o maior equilíbrio interior. Então, vem, até o próximo vídeo!